Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Correia e estamos aqui no Como é Bom Saber Direito Podcast, o podcast do curso de Direito da gloriosa Universidade Católica Dom Bosco. Eu sou o professor Rafael Chaia e estamos aqui também com a... Eu sou a Júlia, acadêmica de Direito da UCDB. E com quem que nós vamos conversar hoje, Rodrigo? Com quem, Rafinha? Bem, hoje nós vamos conversar com o defensor público da União, Dr. Silvio Grotto. Ele começou a carreira dele como estagiário da Defensoria Pública de São Paulo, passou por 3 concursos públicos, sendo da Defensoria Pública do Estado do Pará, onde atuou aí no ano de 2011 até 2014. Ele é coordenador do Núcleo de Combate e Prevenção à Homofobia da Defensoria Pública do Estado do Pará, sendo responsável por realizar o primeiro casamento homoafetivo, passando também pela Defensoria Pública da Bahia. Coordenou o projeto DPU para Todos no Pantanal desde 2022 e já foi coordenador também de atendimento da Defensoria Pública da União do Estado do Pará. É especialista em Direito de Gênero e Homofobia pela Unisanta e é pós-graduado em Direito Penal, adivinha por onde? Por onde? Pelo CDB, aqui em Campo Grande. Então, rapaz. Doutor Silvio, seja muito bem-vindo. Obrigado, estamos aí para esse bate-papo. Esse currículo aí, 10 anos, não demonstra muito do que a gente faz, que é uma loucura, é um Big Brother. A gente sempre diz que ser defensor é ser um atuante do Big Brother. Muito bom. Doutor Silvio, tem uma pergunta pro senhor. O senhor conhece a Joelma? Conheço. Sério, cara? Na verdade, quando eu morei em Belém do Pará, eu morava no bairro da Gabi Amarantos. Era bem interessante. Que era próximo a uma periferia e ela reside lá. Inclusive, ela sempre está por lá e ela é super acessível lá. E tomei muito tacacá lá. Eita. Já respondeu a segunda pergunta. Tá Doutor, eu vi ali que o senhor realizou o primeiro casamento homoafetivo e esse é um tema que me agrada muito, porque em idos de 2007, quando eu tinha que escrever uma nobre monografia, o professor, o orientador é o professor Delmiro, que é professor da casa ainda, e eu escrevi lá em 2007 sobre a união homoafetiva. E eu lembro que na época era tudo mato, né? E a grande expoente era Maria Berenice Dias. E como é que foi esse primeiro casamento? Então, tudo começou no meu curso de formação na Defensoria do Estado do Pará, que já me jogaram no Núcleo de Combate à Homofobia, lá no meados de 2011. E lá já tinha uma estratégia da Defensoria do Estado, ela fazia o seguinte, ela pegava e fazia acordos de união estável e mandava homologar na Justiça Estadual de lá. Era bem interessante. E aí, assim, tanto é que desses acordos que eu continuei fazendo depois, a gente fez até um trabalho na minha pós-graduação lá na Universidade Federal do Pará, de fazer um levantamento do que os juízes decidiam. Distribuía para a vara da família. Então, até a gente lançou um livro que aí fala o seguinte: qual o perfil que o magistrado lá em meados de 2011 entendia sobre o casamento homoafetivo. Alguns entendiam que não era casamento, era uma loucura. Chegava até a mandar para a vara civil, que achavam que era sociedade fato. Né? Sim. E aí, alguns juízes homologavam como casamento e tudo mais. União estável, acabou. Então, lá foi precursor nisso. Então, assim, já se fazia muito coletivo. Inclusive, fazia cerimônias. A Defensoria do Estado lá fazia cerimônias para essas uniões estáveis homoafetivas. E logo em seguida veio a decisão do STF reconhecendo a união estável. 4277, Adinho. Sim. Isso. E aí, estão lá no núcleo, falei, já saiu a decisão do STF, bora nos cartórios tentar converter. A gente sempre dá um passo à frente. Claro, vamos converter em casamento. Se o STF reconheceu como união estável, vamos reconhecer em casamento. E aí, rapaz, quando eu fui procurar o cartório, um senhorzinho de 80 anos me atendeu, que era o cartorário. Foi difícil. Que delícia. Não fluiu. Não fluiu. Não teve jeito. E aí o CNJ veio, regulamentou, e aí a gente iniciou. Foi o primeiro coletivo. Eu acho que foram 26 casais convertendo em casamento. Aí veio o juiz, veio todo mundo, e a gente fez o primeiro casamento coletivo homoafetivo do Brasil. Isso foi em 2011? Foi coisa de 2 meses, 1 mês depois da decisão do CNJ. Doutor, e para quem é leigo, para quem não é do direito, qual que é o impacto de você mudar esse reconhecimento de união estável para casamento? Qual é a vantagem que você tem em tratar essa união como um casamento? Vamos lá para a prática do dia a dia nosso da área de direito. Gente, é uma prova documental, vai acessar todos os direitos que a gente tem enquanto casado. A união estável, ainda que não formalizada, para você ter ideia, hoje um servidor público federal, se tiver um contrato de união estável, seja no cartório, seja reconhecido judicialmente,
Você, hoje, por exemplo, na DPU, ela precisa de documentos complementares. Não aceita como um casamento. Você tem que provar. Não basta você ter lá um contrato reconhecido no cartório. Você precisa de outros, mais conta conjuntos. É como se tivesse que provar a união estável de novo. Não serve para nada. A união estável e o contrato era só um indício ali para alguns direitos. O casamento, não. Casou, ninguém questiona você. É um documento, assim, com uma força, teve um impacto, eu acho, para a comunidade LGBTQI+, assim, gigantesco. E não tem, acho que não deve ter. Então, aí, doutor, está tendo esse novo movimento aí do projeto de lei para proibir. O que o senhor pensa sobre isso? Eu não entendo esse projeto de lei. O que o senhor pensa sobre isso, doutor? Na verdade, eu não queria desse debate, porque a bancada conservadora, ela quer, de toda forma, limitar. E isso vai causar um grande impacto, mas a gente já sabe que é inconstitucional, não adianta, o STF já reconheceu. Na verdade, faz parte de um movimento de ceifar direitos aí, mas... É que eu penso assim, na minha humilde opinião, posso estar muito errado, mas geralmente não estou, é que o problema é que se confunde significantes com significados. Né? Nós temos o significante casamento, que é tanto para a área religiosa quanto para a área civil, né? E é isso, mas são coisas distintas. Uma coisa é o casamento religioso, outra coisa é o casamento civil, né, para reconhecer direitos até o pós-mortem. Né? E é isso que eu não consigo entender. Eu fico meio nervoso com isso aí. Dependentes em plano de saúde. Exato. Não, com certeza. Na verdade, se tenta. Eu não tem como não fugir da questão conservadora de ceifar direitos. Não é porque querem criar uma distinção, porque são dois homens, são duas mulheres ou um casal héteros. É ceifar direitos. Faz parte da nossa ideologia, talvez, de conservadora. Mas, eu acredito que talvez esse assunto vai ser debatido daqui a alguns anos, vai ser resolvido. Eu mesmo sou casado há 12 anos. O meu companheiro e tudo mais é muito diferente. O tratamento depois que você casa é diferente. Então, assim, eu posso falar por mim, eu sou experiência viva disso. E o senhor recomenda casar? Aí já são outros 500. Eu tô fugindo. Não, gente, casem, é muito, muito bom. Recomendo, hein? Recomendo. O senhor, aproveitando o gancho, o senhor viu muito no estágio da Defensoria Pública a união estável, no caso da homofetividade, e aí depois o senhor, como coordenador, levou para o casamento. Como que foi essa diferença de sair do estágio e levar como coordenador? Assumir essa responsabilidade de ir à frente. Cara, é muito pesado você ter responsabilidades, né? Responsabilidade. Por exemplo, eu tentei entrar agora na DPU, tem um GT, chama GT da homofetividade. Cara, já queriam que no outro dia eu fizesse sustentação oral no STF. Aí eu falei, não, menos, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar aqui na unidade. Não, um beijo pra galera, pela justiça. Eu fui da advocacia e fui da defensoria. Os órgãos públicos te proporcionam muita coisa, assim, de trabalho, você consegue desenvolver um trabalho legal, é bem bacana. Mas, assim, é totalmente diferente você ser responsável por uma demanda tão forte como essa, que a gente ainda evoluiu muito. Não vamos dizer que não evoluiu. Quando eu era estagiário, nem se conversava sobre. Né? Nem se conversava sobre. Hoje a gente está discutindo se retroage, o pessoal se retroage direitos. Né? Então, assim, é bem diferente e é muito pesado. Além dessas questões voltadas para gênero, etc., o senhor já atuou também no campo penal, no campo civil? Na verdade, eu atuo. Né? Atua até hoje? Hoje a Defensoria da União aqui em Mato Grosso do Sul, já estou 8 anos aqui, a gente fala que a gente já foi especialista. Por exemplo, eu trabalhei no Presídio Federal 1 ano e meio, ali atuando só com os presos federais, que já são outro nível de atendimento. Depois, se você não aguenta aquilo lá, acaba com o seu psicológico. Aí eu fui especialista na área previdenciária. E hoje a gente fala que a gente é geral, porque a gente... É um clínico geral, né? Hoje, agora a gente desespecializou os núcleos e é clínico geral. Então, eu atuo desde a auditoria militar, crime militar, os crimes federais, de modo geral, contrabando, tráfico internacional e tudo mais, migrante, saúde. Hoje a gente faz tudo um pouco. Então tem muita história para contar, então, pô. Tem. De todos esses casos aí, tem algum, assim, que tenha te marcado, assim, por questão do absurdo, assim, que você olhou e falou assim, cara, eu não acredito que eu tô tendo que mexer com isso aqui? Teve alguma coisa que... Cara, teve assim, parece simplista, mas para aquela pessoa era importante, aquilo me causou muita revolta.
Foi um senhor que estava passando com um caminhão, foi bem interessante, ele estava passando com um caminhão de frete, e aí o contrabandista ligou, tem um frete para levar até na rodoviária. Ele encostou lá o caminhãozinho dele, coitado, fazia frete, vivia daquilo. E a Polícia Federal chegou na hora, prendeu o caminhão dele e tudo mais. E aí vão lá para o processo. Um processo criminal muito demorado, anos. Quer dizer, já tirou ali o direito dele de sobreviver, lá, de comer. Eu só sei que no final foi absolvido, porque ele não tinha nada a ver com o Leco-Cré. O próprio o autor do delito lá confessou, falou, não, a gente só contratou. E aí o juiz, inclusive, absolveu. Só que absolveu com falta de prova. Mas ali ficou muito demonstrado que ele não tinha nada a ver com as coisas. Então é boi de piranha. E a gente levou para o tribunal foi lá e reformou. Assim. Então, reformou, absolveu por não estar... Era inocente e tudo mais. Qual que foi o problema? Que eu fiquei assim... Como a justiça... Não é justa as coisas. O caminhão dele foi vendido pela Receita. Porque... E aí o valor, todo mundo sabe Antes que o valor... do trânsito em julgado da sentença. já tinha sido vendido. Tem isso, cara, tem isso. Tem. Para não ficar no pátio, o cara O pega... descarte. E aí os vende valores, e fica lá. assim, que eu fico muito puto, é a questão dos valores quando vende por esses leilão. pátios, esses leilões aí, são risórios. Sim. Ele não vai recuperar Pô, nunca. só que, em tese, perda de bens e valores é feito de sentença penal condenatória. Você não pode sair desfazendo dos bens Então, dessa mas aí o que forma. o cara faz? Para não deixar no pátio para perder Na valor... teoria, pelo menos, né? Mudou. Antigamente era assim. É hoje porque a diferente. tese é o Pô. seguinte, tá no pátio, vai lá, vai desvalorizar, vai estragar. Então ele vende e põe na conta do juiz. depois devolve, Só que é aquele leilão, né? Aquele leilão que- Quer maravilhoso, dizer, né? o caminhão, Menos é vale, o caminhão 50%. vale 100 e os caras pegaram 40 para vender. Primeiro já começa o erro ali na avaliação. Por exemplo, o casamento, o vale 100, aí você questiona, o vale 100, ele já valia por 60, 50, porque ele diz que para vender logo no leilão é esse Exato. valor. Não é o valor do coisa, é o valor que para poder vender no leilão. Então, a avaliação ali, eu já fico puto, porque ele diz assim, não, para vender é mais difícil, então eu avalio menor. Isso. E aí, depois que vai o leilão, ainda reduz para metade do preço daquilo. Então, sai um quarto do valor. A sociedade é lesada aí de forma Aí, doutor, absurda. então eu vou ter que fazer uma provocação. Não, provoca não. Não, Não, provoca a não. gente gosta de fazer provocação. Manda ver. Assim, eu sou professor de direito penal aqui na casa e a gente começa a enxergar algumas divergências entre a teoria e a prática que são muito grandes e essa é uma delas. Tem duas coisas que me incomodam, eu queria ver o que o senhor acha com relação a isso. Porque, de um lado, a gente percebe que a gente tem um direito penal que é extremamente reativo. A gente geralmente percebe que o legislativo ele tipifica questões, ele tipifica condutas simplesmente com base na pauta do telejornal. O que ganha destaque no jornal, vamos transformar em crime. E não existe uma preocupação se aquilo vai ser aplicado ou não. E, ao mesmo tempo, a gente vê situações como essa que o senhor descreveu, em que as coisas vão meio que sendo levadas no improviso por causa de um aumento de demanda. Será que o nosso direito penal hoje, o nosso judiciário criminal, não está meio bagunçado, não só no legislativo, quanto também no judiciário, no que diz respeito a essa organização? E como é que vocês, a Defensoria, ficam no meio desse furacão? Porque vocês são a ponta de lança para tentar furar isso, né? Bom, a questão legislativa, acho que todo estudioso sabe, o que pegou, a legislação funciona assim, e a gente tem muita coisa, e a gente não foca no que é principal. Os crimes de homicídio para ser resolvido, os crimes, a gente está lá, pegando, sei lá, contrabandista de cigarro, e quando não resolve uma questão de um homicídio. A gente tem, acho que os direitos mais importantes que a sociedade tem não estão sendo protegidos, porque a gente fica... É tanta normativa que poderia ser resolvida na área administrativa que a gente não entende por quê, mas o legislativo funciona assim e eu não acredito que... A legislação penal nossa é inchada, né, É inchada cara? demais, é inchada demais. É crime, né? Tudo é crime. E aí é aquilo que a gente aprende na teoria geral ali do direito penal, que o direito penal é a última ratio do Estado. Isso não existe, na verdade. Né? E É a aí- primeira ratio. e aí- né? Eu costumo dizer que o nosso direito penal ele é reativo, cara. Ele é reativo. Surgiu alguma coisa, pimba, vira crime. Como se o direito penal resolvesse qualquer mazela social. E aí não atua, porque assim, você sobrecarrega um judiciário, que aí vira uma máquina de moer gente, que é uma expressão que vem sendo muito utilizada hoje. Bora, eu preciso derrubar processo. E vamos. E não se aprofunda. Então, ninguém está muito preocupado com isso daí, não. E o coitado do magistrado precisa tocar, porque senão vai o CNJ em cima. E aí, assim, eu acredito que a sociedade não sabe o que ela está perdendo com isso. A gente está enxugando o gelo, né, cara? A gente está combatendo o sintoma da doença, mas a gente não vai na causa.
Eu não queria falar desse tema, mas, por exemplo, eu lembro que eu fui num workshop lá do Conselho da Justiça Federal, que é um presídio federal, organiza, e tinha um tema: como resolver o tráfico de fronteira, o tráfico no Brasil. E eu fiquei pensando assim, cara, os Estados Unidos é o país que tem mais militares, a maior estrutura policial do mundo. Não consegue resolver. E é o maior cara que tem o maior tráfico do mundo. Tem droga para tudo quanto é lado lá. E não consegue resolver o problema. E nós aqui, cara, você vai fazer o quê? Vai pegar toda a arrecadação, colocar e não vai resolver. Então, assim, eu acho que interessa a quem alguns tipos de combate ao crime. Interessa a quem? Vamos colocar o judiciário, a defensoria, para contratar mais gente, porque é importante, a gente precisa de mais processo. A polícia, para ter mais policiais, a gente tem que fazer essa pergunta, porque tem que ter uma efetividade, não adianta ficar sonhando que vai acontecer isso, não vai resolver. Eu acho que, às vezes, o pessoal acha que a resposta é simples e não é tão simples. Eu vejo isso, doutor, que a gente não debate mais nada, né? Vem uma solução pronta, seja no Congresso, seja no Judiciário, é isso. E não há uma conversa, será que isso é bom, é ruim, audiências públicas? É isso que me pega. Por exemplo, essa questão do próprio combate às drogas, né? Teve essa discussão no Supremo, agora há pouco, a respeito. É 60, é tanto. Mas, assim, o Legislativo ele já poderia ter feito esse debate. Não digo nem votar, mas vamos debater, vamos trazer à baila isso aí, o que a população quer. E, no final, faz plebiscito. Para entender o que está acontecendo, o que a população acha. E fica muito superficial, meia dúzia de pessoas decidem e acaba acontecendo isso. E deve ser muito triste, viu, ser defensor público e magistrado da Justiça Federal em Mato Grosso do Sul, né? Porque tem, assim, quando mais para leste deve ser mais tranquilo, porque a fronteira aqui deve ter demais, hein, doutor? A gente tem muito forte a questão do ali. tráfico. O tráfico é muito grande aqui. E, às vezes, por exemplo, a maconha mesmo, a média é de 400, 500 quilos cada vez que apreende. É bastante. A cocaína, geralmente, é uma quantidade menor, porque ela é um produto muito caro e vira muito. Por exemplo, na época deles, a gente tem crime, por exemplo, até dentro dos militares. Teve uma apreensão que foi feita final do ano passado, que eles estavam vindo de Corumbá, se eu não me engano, com, sei lá, 40 quilos de cocaína dentro, 20, 40 quilos, sei lá, dentro do carro da própria militar. Esse caso nem saiu na mídia, né? É bem interessante. E para ver, está impregnado em todo lugar essa questão do tráfico, porque vale a pena. E aí vale a pena economicamente. Sim. Porque quanto mais você pressiona, mais fiscaliza, mais não sei o que, mais ela valoriza e mais compensa o tráfico. Então, eu acredito que quanto mais suba o produto, mais atraente é para a mula fazer o trabalho. Sim. E são mulas, gente. A gente prende muita mula. O que é a mula? A pessoa que está lá, sei lá, devendo a água, a luz, e o cara... E aí o cara oferece R$5.000 para pegar o carro aqui e deixar ali. No Irmazorze, mais de 90% das presas é por tráfico de drogas. Mas já assim, a gente estava fazendo ação social semana passada, né? Eu estava lá na ação social, uma cliente minha que era, né, a famosa mula mais de eletrônico e tal. Chegou lá na fronteira, chegou um cara, leva essa caixa para mim. E aí a polícia parou, 24 quilos de maconha, todo mundo preso. Buf. Né? Tem muito disso, né? Porque vale a pena economicamente para todo mundo. Porque é um valor... Para o miserável, eu digo que não é irresistível, mas se você vê o contexto dele, acaba sendo irresistível, porque é um valor muito alto, né? Para ele é praticamente ele muda a vida dele. Sim. Agora, sabe o que é irresistível? O que é irresistível, Chay? Irresistível é você ter a oportunidade de estudar direito na melhor universidade do estado, hein, velho? Cara, o Chaya, ele mete uns jabá assim no meio, cara. Mas, cara, a gente tem que falar a verdade, cara. Você quer se profissionalizar, você quer entrar no mercado, você tá vendo as histórias do doutor aqui, poxa, ouvindo, eu quero atuar nessa área criminal, eu quero atuar nessa área social, eu quero mexer com casamento homoafetivo. Cara, você tem que ter uma formação de qualidade, pô. E aonde vai se formar? É no CDB, cara. É lógico, Chay. É só no CDB que você vai ter os melhores professores que vão te fazer essa formação, que vão te proporcionar esse conhecimento. Então não pode perder tempo. Vai estudar direito? Vai direto na melhor. Vai no CDB, pô. Vem com a gente, vem com a gente. A gente tem bastante estagiário de vocês lá na Inclusive, defensoria. deixa eu fazer essa pergunta para o senhor. Para quem quer fazer a loucura de entrar na defensoria, para encarar esse turbilhão,
Qual que é o principal conselho que o senhor dá para o acadêmico que está entrando assim no primeiro dia de estágio? Tá cru. Não sabe o que espera. Primeira coisa, tem que gostar de gente. Ser defensor tem que gostar de gente. Não adianta você... eu já não convido quem não gosta de pessoas a ser um defensor público. Porque não é uma... Porque você tem que ter muita empatia para trabalhar com crime. Sim. Tem que ter muita empatia para trabalhar com aquele senhorzinho, aquela senhorinha que vai lá pedir o benefício de aposentadoria. E, às vezes, a maioria deles vão lá só para ser ouvido. A gente tem um grande público. Inclusive, a gente está querendo fazer... Estamos já em tratativas de fazer um convênio com a CDB aqui com o pessoal da psicologia. Porque eles os idosos gostam muito de ser ouvido. Acho que as famílias hoje estão... essa correria de trabalhar e tudo mais, e não dão atenção para os seus idosos. E é engraçado que a gente, como advogado, sente isso às vezes também. Eu mexo muito com casos, por exemplo, de aposentado e pensionista que são vítimas de golpes na internet. Sim. Cara, às vezes a pessoa vai no escritório, senta para conversar com você, em 5 minutos ela conta o caso. Mas a conversa dura 40 minutos. Ele só quer bater papo. E a gente escuta, a gente ouve. É importante isso. Então, a gente percebeu, assim, a gente está com uma equipe muito boa hoje no setor de atendimento nosso lá e faz esse acolhimento. Mas a gente precisa de ter um toque profissional. Por exemplo, a gente tivemos, no começo do ano, dificuldade com o autista. E aí a gente percebeu, a gente tem que ter uma sala própria para atender o autista e fizemos um treinamento, inclusive, da equipe para como lidar. Porque eu lembro que teve uma crise lá num assistido nosso e a equipe não sabia nem como lidar. A pessoa me chamar o bombeiro e tudo mais. E aí, assim, hoje a gente já... Para esse tipo de público, a gente deu outro tipo de acesso, pode fazer de casa. Hoje a gente tem uma sala já que não tem muitas informações. Então, assim, por isso que eu falo, estagiários de direito, se vocês não gostam de pessoas, não é gostar, é ter empatia. Sabe quando você vê na televisão aquela pessoa lá sofrendo, se te dói assim o coração? Então aí você pode ter certeza que você vai ser um bom defensor. Não, mas ou estagiário. É interessante o senhor falar isso, justamente porque às vezes o aluno ele acha, quero fazer concurso. Aí você pergunta, para quê? Para qualquer coisa que paga 10 mil reais. Não é assim, né? Tem que ter uma vocação, né? Não, eu acho que tem. Tem que ter o tato, a paciência. Não é só chegar e vou fazer concurso, vou estudar e chegar lá e... Eu acho que eu comecei o estágio... Quando eu comecei o estágio da Defensoria Pública, eu fiquei apaixonado. Porque, assim, cara, você é um filantropo, você ajuda as pessoas, só que você ganha para isso. Cara, ter um melhor dos dois mundos, você ganhar e poder ajudar as pessoas. E eu acho que o bom profissional é aquele que, ainda que você dá um resultado negativo para ele, olha, você dá um parecer que não cabe, ajude que a pessoa sai satisfeita. Quando você chegar nesse patamar, você descobre que você chegou no seu ápice. Porque uma coisa é você entrar com um processo, ganhar para a pessoa. Outra coisa é a justiça dá, né? A gente não ganha nada. Quem dá é a justiça reconhece. Por exemplo, chegam algumas pessoas lá que não tem direito, está prescrito. E aí você conversar com ela ao nível dela sair satisfeita pelo atendimento e agradecer. Aí você chegou no seu ápice. Cara, isso é sensacional. A gente tem que lembrar que isso é o direito. O pessoal sempre olha assim com um certo preconceito e fala assim, tá defendendo bandido. Não é defender bandido. A gente está defendendo o julgamento justo. O direito ele vale para todo mundo. Você, como cidadão, se você sofrer uma abordagem irregular amanhã, você precisa de alguém do direito para poder te defender. O mesmo vale. O cara violou a lei? Tudo bem, violou a lei. Vamos fazer com que ele responda dentro do grau de responsabilidade daquilo que ele cometeu. É isso que é o devido processo legal. A gente queira, quer não, a gente trabalha com o devido processo legal ainda. O direito ele não é retributivo, ele não é simplesmente punitivo. E o papel da Defensoria Pública é importante por causa disso, porque garante um dos direitos mais básicos do cidadão, que é o direito à ampla defesa. Não é todo mundo que tem condição de contratar um advogado. Esse é o papel da Defensoria, não é, doutor? Isso mesmo. Eu sempre digo, Rafael, que se as instituições funcionarem corretamente, o advogado ou o defensor público entra, muda e sai calado num processo. Sim. Verdade. Porque se funcionar plenamente dentro do que está previsto na lei, a gente não precisa... É pura verdade. A gente é praticamente um fiscal da lei. O advogado é. Pura verdade. Não, mas quando você pega... Por exemplo, eu atuo muito na justiça comum estadual, né? Tanto no criminal quanto no civil. Mas você vê que quando você tem um determinado juiz que respeita, você pouco fala em audiência.
ele já administra aquela coisa toda, e até o cliente fica bravo, viu, doutor? Você não falou nada na audiência. Eu imagino. A área de advocacia é diferencial. Mas, às vezes, o silêncio no criminal é o mais importante. Sim. Quando como você vai indagar a testemunha, o policial? Para quê? Ele vai estar ali para prejudicar o seu cliente. Você não tem, Exatamente. às vezes, a testemunha criminal, às vezes, não vale a pena. Realmente é diferente. E, Júlia, você vai para a defensoria? Você está no nono semestre. Nono O semestre. que você vai ser quando terminar a faculdade? Eu quero seguir carreira da advocacia. Advocacia. Da advocacia. Mas na minha sala eu conheço muitas pessoas que querem a defensoria. Muitas pessoas. Inclusive, 2 amigos meus estagiam na defensoria. Ah, é? Estagiam A gente na tem ali, DPU. hoje a gente tem o estágio de graduação e o estágio de residência jurídica, é o de pós. A gente tem, acho que está quase 30% de pós e 60% de... E ali é um aprendizado, gente. Eles são apaixonados. Eles falam que é exatamente o que ele falou, o lance do público. É você ver o dia a dia, ter contato com a pessoa e conseguir ver no olho dela que ela sai realizada, porque você conseguiu chegar, dar o que ela queria. A conversa, você ter o tato de conversar, sentar, só uma simples conversa. Não é nem que você resolveu o problema dela. Não é que, assim, ela saiu com R$1 milhão, mas você sentou, conversou. Fez ela entender. Ali, para ela... O estágio tem disso. Daí eu vou já fazer um lobby da Defensoria da União, que lá o estagiário faz peça, só peça. Então, assim, ali você vira uma máquina de fazer peça e, assim, você sai com uma experiência, uma bagagem gigantesca. E ali a gente não coloca para fazer serviços outros, que acaba... A gente sabe que acaba, talvez, no escritório, acaba... Por exemplo, sei lá, no judiciário, acaba ficando no cartório, que já não... Movimentando o processo. Movimentando o processo, que é diferente. Então, ali, assim, puxando o saco das defensorias públicas, pelo menos, a gente... Mas eu sempre falo isso, pesado. doutor, até mesmo pro acadêmico que quer ser advogado. Porque vai pro escritório, aí às vezes não tem... Vai pra defensoria, vai aprender de tudo. Ali, a gente sempre diz, no mínimo, sai o melhor advogado que pode sair. Cara, isso no é legal, mínimo. porque o cara ele acaba treinando, ele treina as hard skills, ele vai aprender a peticionar, ele vai aprender a fazer análise, mas está treinando soft skill também. Exatamente. Está treinando o atendimento ao público, está treinando a questão da oratória, está treinando também a questão de identificação de linguagem corporal, porque uma coisa que eu tenho certeza é que também vocês aprendem a identificar quem está mentindo ou não. Sim. O cara vem com uma historinha, você já olha assim e fala assim, opa, O cliente peraí. nunca tá mentindo, irmão. Rapaz. O cliente sempre fala a verdade. E é uma coisa que faz muita falta em estágio, principalmente em escritório. A gente não tem comunicação com o cliente. E isso é difícil, assim. Por que vocês têm que ter? Porque quando você se formar, você vai ter que atender o cliente e o cliente não sabe... Ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe dizer como. Exatamente. Por exemplo, Perfeito. lá a defensoria chega a pessoa... não sei o quê. Gente, a gente às vezes demora meia hora para entender o que ela quer. Na verdade, já nem ela sabe o que ela quer. Às vezes ela ouviu em algum lugar, ela vem falar sobre FGTS, é BIS, ela vem falar sobre um tal demanda, é demanda Y. E, assim, e também tem as coisas muito boas da defensoria, que é as conquistas que tem. Quando um assistido nosso ganha alguma coisa, a gente ganha junto. É interessante, esses dias a gente participou do mutirão Pop Rua, lá no antigo Cetreme. E tinha um caso lá de um assistido que estava em situação de rua. E aí estava com um processo rolando em Corumbá. E aí apareceu ali. E aí ali o juiz já concedeu lá o LOAS deficiente para ele, porque ele precisava. Só que o processo de Corumbá já tinha mais de 10 anos rolando. Previdenciário? Previdenciário. Aí o juiz pegou e falou assim... A defensoria assume. Entramos no processo, mandamos os laudos. O que tinha aqui, cara, saiu a sentença semana passada. São 10 anos de retroativo. Aproveitou o laudo, foi feito aqui. Cara, assim, é o ápice da coisa. 10 anos de retroativo. Não é que é algo bonito. 10 anos de retroativo eu sempre digo, quando tem um valor muito alto para receber, significa que foi um problema estatal. Com certeza. Muito tempo. Gente, quando paga atrasado, significa que você demorou para chegar naquele momento. Recebeu 100 mil. Quando falou precatório, eu fico com dó. Poxa, precisou percorrer tudo isso, 5 anos, 6 anos para receber, sendo que era para ser a justiça era para ser algo para ontem. E é um sintoma daquele inchaço do judiciário que o senhor mencionou agora há pouco, né? Vou te passar os dados. Até julho desse ano, a gente tinha uma vara federal Juizado.
com 25 mil processos. Nossa senhora. Não vai dar certo isso aí. Não vai. 25 mil processos. Feito pra dar errado. O juiz tinha uma produção gigantesca, a vara tinha uma produção gigantesca, só que Não não dá anda. conta. Não anda. E assim, como que você vai culpar? Aí abriu agora a segunda vara, dividiu o acervo, 12, mas é muito alto tá ainda. muito alto ainda. É muito tudo bem, alto né? ainda. Tá muito alto Não ainda. resolveu, né? É, mas foi uma frescor aí pra gente. Com certeza. E deixa eu perguntar para o senhor, é a carreira da Defensoria Pública da União. Quando a pessoa ingressa no concurso, ela pode servir em qualquer lugar ou é regionalizado? Igual os TRFs? Não, a da União é igual o MPF, é nacional. Então, hoje, sim, por exemplo, você começa... Como ela não está toda enraizada, praticamente ela está nos grandes núcleos. Eu lembro que quando eu tomei posse, você começa geralmente por Rondônia, Roraima, geralmente nas capitais. Mas eu, com 15 dias, já fui para Belém. Eu estava lá, já quis voltar para lá. Com 15 dias, estava tendo uma remoção, já removi para Belém. Então, é uma carreira que movimenta muito rápido. E aí, você presta um concurso... o meu concurso eu fiz aqui. Apesar de morar no estado de São Paulo, eu falei, eu vou prestar, dessa vez, a primeira fase aqui. Aí fiz passei a primeira, segunda, e aí eu vim entregar os títulos para fazer a prova oral. E aí eu cheguei, né, no segundo dia, falei assim, e aí, tem muita gente? Eu era o único daqui que tinha passado daqui no estado e que ia fazer a prova oral. Você faz a prova oral, como qualquer outro magistrado e tudo mais, e aí você vai tomar a hoje tem uma segunda fase do concurso, que é esperar a posse. Você fica Ansioso. 2 anos, 3 anos Tudo esperando. isso. Não, geralmente uns 2 anos. A Defensoria, de modo geral, convoca todos os seus aprovados. Então, a DDPU não fugiu à regra. Aí você vai para Rondônia, e aí você escolhe o defensor público é inamovível, como magistrado, os MP. E aí, só que aí você tem um amplo leque, que é nacional. Não sei se isso é bom ou se é ruim, porque você fica tentado a morar em Fortaleza, depois você tenta no Sul, e você fica... Mas eu parei aqui para tomar uma chuva, e no final estabeleci casa, já estou 8 anos, eu vou morrer e ter meus filhos aqui. Não, aqui é bom demais. Não. Aqui é bom demais. Dizem que é a cidade do colchão, né? Eu acho que por isso que eu gostei. Não, Campo Grande é colchão, sushi, hamburgueria e barbearia. E farmácia. E farmácia. E farmácia. E igreja. Farmácia. É verdade. Igreja. Mas é maravilhosa a cidade, assim. Eu morei em Belém, é uma cidade hiperviolenta. Aí, quando eu fiz a pesquisa, Campo Grande é a cidade acima de 50 mil habitantes, a mais segura do Brasil e faz jus. Não, sim. Cara, é que Campo Grande tem uma magia que eu gosto de dizer, que é uma capital com cara de cidade interior. É sensacional morar aqui, Eu vim cara. de Curitiba, né? Eu cheguei aqui, assim, você olha no bairro, as pessoas sentam na frente de casa e tomam tereré. Não é a realidade do resto do país. Não é só que isso. Não é. Lá Eu em lembro Curitiba que eu morava lá em Belém, um quarteirão do supermercado, eu tinha que deixar o celular em casa, aí descia do meu condomínio, aí o porteiro, acabaram de saltar alguém ali. Cara, Aí você vestia meio com aquelas roupas bem velhas, pra Quer poder ver? andar a pé na rua. Quer ver um lugar que eu fiquei esquisito, cara? Eu fui lá pra Fortaleza, aí eu chego no hotel, aí o recepcionista ele fala assim, então, tudo bem? Tá, tranquilo. Você sabia que aqui é a capital nacional do homicídio? Eu falei, meu Deus do céu, né? Porque se for a capital nacional do roubo, é só não ter celular. Agora, do homicídio, é só não sair na rua, né? É só o cara não gostar da sua cara. Né? Exatamente. Cara, e aqui é uma cidade muito tranquila mesmo, muito tranquila. Quando eu era defensor do Estado lá no Pará, cada região tem seu crime típico. Rondônia é os crimes ambientais. O Pará, enquanto defensor do Estado, no interior, era os crimes de violência sexuais. Assim, a barbaridade. Assim, é caso do marido, vou sair ali para ir tomar uma cerveja no bar, o vizinho vê, pular o teto e violentar a esposa. Isso. É nesse nível. Assim, os crimes sexuais lá são muito pesados. Assim. E o daqui, graças a Deus, é bem empoderado. É o tráfico, né? Que o nosso. É que é corredor, né? Corredor não tem jeito. Não é desse jeito. Aproveitando Campo Grande, Pantanal, conta pra gente como que surgiu o DPU para Todos, Pantanal. Vamos lá. O DPU para Todos é um projeto nacional que cada chefe de estado pode colocar no seu estado. O nosso a gente não tinha colocado nada aqui. E aí a gente tinha a população indígena para atender, tinha o ribeirinho, que eu desconhecia, então por isso que a gente tem que andar. Eu acho que cabe ao defensor público, as autoridades têm que andar no seu estado. Eu acho que aquela questão de você morar no local onde você trabalha vem disso, você conhecer os problemas sociais, entender a realidade local. Sim. E ou eu poderia pegar cidades onde que não tem sede de defensoria. E aí, quando eu fui num primeiro mutirão que a Justiça Federal fez, o Juizado Especial Federal itinerante foi lá, falei, caraca, nós temos ribeirinhos em Mato Grosso do Sul.
Gente, é uma população, assim, extremamente vulnerável. E não é uma questão de, por exemplo... eles conseguem ser mais vulneráveis que alguns indígenas. Por quê? Para você sair ali de Corumbá, para ir até um atendimento, eles pagam. Eles pagam, assim... Se é próximo da cidade, é uns R$200 para ir, R$200 para voltar. O pessoal, a maioria, vive de Bolsa Família. Se fosse médio Pantanal, ali chegando talvez na Serra do Amolar, eles pagam R$400 para ir, R$400 para voltar. E se for lá, já subindo lá, quase para Paconé, eles pagam R$1.200 para ir, R$1.200 para voltar. Traduzindo, eles não vêm, eles não descem. Como que eles fazem? Pega o cartão do Bolsa Família, ou o cartão do Loas, ou da aposentadoria, deixa com algum conhecido ou algum familiar na cidade, que faz a compra e manda para eles. As casas, assim, aquela estrutura... E essa compra, para chegar lá, eles têm que pagar por quilo. Porque a gente não tem uma coisa essencial lá, que é o transporte regulado. Exato. Não tem o transporte público lá, seja ele terceirizado, não sei. Então, eles pegam, por exemplo, está passando um caminhão de boi, que é aquele caminhão de boi, não, desculpa, aquele barco lotado de boi, e aí eles acabam pagando. Então, é muito caro. E quando a gente chegou lá, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu falei, bora montar um projeto aqui. Aqui vai ser interessante, porque é o pessoal mais excluído do estado, porque eles não têm como se locomover. A barreira é geográfica. A barreira mesmo. Geográfica. E aí a gente começou um projeto junto com a Justiça Federal. A gente, por exemplo, a gente desceu para o Baixo Pantanal, coletou todos, que é Baixo do Pantanal, Alto e Taquari, que é o médio Pantanal, né? Subindo, descendo, e o rio Taquari, que secou, inclusive. Tá quase seco. E aí a gente foi lá, fizemos captação, verificamos todos os serviços que precisavam. A gente senta com a Justiça Federal e ela chama todos os parceiros e a gente vai num dia no mutirão. Por exemplo, o Baixo Pantanal, nós fizemos acho que 300 audiências em 5 dias. De RPV foi mais de R$1 milhão, só de atrasado. Aposentou, tinha gente lá que tinha direito de aposentar, que não tinha aposentado. É um absurdo. A gente agora está fazendo o do Taquari. Taquari provavelmente vai ser no meio do ano que vem. A Defensoria já está indo atender lá. E já levantamos uma quantidade de pessoas. O Taquari tem época do ano que você não consegue acessar. Eu lembro que a gente ficou 6 meses sem ir lá porque não tinha como acessar, porque atolava, não conseguia. E mora várias comunidades lá, tem que ser atendida. São as populações famosas tradicionais, né? E a gente precisa ir lá, é o próximo mutirão. E esse projeto é em parceria com a prefeitura do município lá, que ela tem um projeto que chama Povo das Águas. Maravilhoso um projeto, que vai toda a equipe da prefeitura, vão 2 médicos, veterinário, a equipe é um posto de saúde móvel, assistência social, leva cara, e a gente vai no barco com eles. Então, todo mês a gente está atendendo o Pantanal. Uma vez por mês eles vão para baixo, outro para cima. Então, uma vez por mês a gente está lá, 7 dias, 8 dias, com um defensor público no mínimo lá, fazendo atendimento dessa população. Então não pode ser profissional de gabinete, não, filho. Tem que botar o famoso pé no barro. Mas, gente, o Pantanal é lindo, vocês precisam conhecer. Não, a população lá é muito vulnerável. Assim. Você vai olhando aquela beleza, aí você desce, você chega lá, a casa do nosso assistido é palha, às vezes é só pau a pique mesmo, só pau assim. Eles colocam uma forquilha e dormem em cima, ou dormem na rede. E estão há anos lá. Aí você fala assim, não, eles têm um vínculo tão grande com aquilo. É o famoso sentimento de pertença. Cara, eles não conseguem viver sem estar ali. Exatamente. Às vezes as pessoas acham que é só tirar... vamos dar casa na cidade. Não, eles não querem. Assim, eles têm um vínculo... Aquela terra que é deles. É um elemento identitário. Sim. Cara, é muito assim, só quem está lá olhando que consegue entender. E tem os ciclos da água. Eu peguei o ciclo da água quando estava derramando, é interessante, que aí o pessoal só dá para ver a casinha, assim, a água derramando no Rio Pantanal. É coisa muito diferente. Só que para eles faz parte da realidade deles. É muito lindo. Isso é bacana. Muito legal. Não, e a gente briga disso aí. Por quê? Porque, inclusive, no mestrado nosso aqui, que se você quiser fazer um mestrado em desenvolvimento local, Chay... Rapaz, conceito CAP 5. Você tá doido. CAP 5? CAP 5, professores top de linha. Eu fiz o mestrado e o doutorado aqui. Tá vendo? Em desenvolvimento local. Todos esses conceitos de territorialização, desterritorialização, reterritorialização, sentimento de pertença. Você quer aprender? Vai conversar lá com os professores do mestrado e doutorado em desenvolvimento local aqui da UCDB. É espetacular o curso. E é um mestrado e doutorado multidisciplinar. Sim. Então, você é da engenharia, você é do direito, você é da arquitetura, é o curso redondinho para você.
se tornar um profissional ainda melhor no mercado. Que, inclusive, na matéria de políticas públicas, a qual eu tirei 8, né? Era discutido isso, porque é muito simples a pessoa chegar, não, vamos fazer casas populares, aí tira o pessoal dali e coloca aqui. E, na verdade, não é essa a grande sacada da política pública. Não mesmo. É levar justamente o desenvolvimento para aquele pessoal do jeito que ele acha que deve ser, daquela comunidade acha que deve ser, e que não é fácil. Você né? está falando disso, Rodrigo, é interessante que estou saindo daqui, estou indo para o SBT para o Mutirão e depois vou para o Mandela. O Mandela teve essa questão de territorialidade. Sim. Uma das questões do pessoal lá do Mandela, para ser reassentado, para quem não lembra, o Mandela foi lá, aquela comunidade que pegou fogo há uns dias atrás. E é um grupo grande, mais de 200 famílias vai ter que ser realocadas. E uma das questões da territorialidade é que eles não queriam sair da região. Porque ali eles têm os seus serviços, suas escolas, seus serviços. Então, assim, o grande trabalho da prefeitura foi trabalhar com isso. Assentar eles, conceder moradia ou terrenos naquela localidade. Fora que se a gente for fazer a análise sob a luz da Lei 13.120... 13.123 de 2015, é o Marco Legal da Biodiversidade. Essas comunidades se classificam como comunidades tradicionais. Então, você tem que ter todo um cuidado para trabalhar, porque não é só você fazer como a gente está discutindo aqui, pega e realoca. Não, existe todo um elemento cultural tradicional relacionado ao local que tem que ser trabalhado na forma de desenvolvimento local. Não desenvolvimento no local ou para o local. Tem que ser um desenvolvimento local. Por isso a importância disso que o Dr. Silvio está falando. A gente tem que estar lá conhecendo a realidade, a gente tem que estar lá conversando, a gente tem que estar lá tendo o elemento da empatia que o senhor levantou lá no começo do nosso bate-papo, porque às vezes é muito fácil a gente chegar com a nossa visão pronta, pré-estabelecida, e falar assim, não, eu vou fazer algo melhor para você. Não, peraí, mas o que é bom para você pode não ser bom para aquela comunidade. A escuta é tão importante que eu lembro que a gente chegou lá, a gente já chega, eu posso oferecer isso. Não, calma. Primeiro você tem que escutar, tem que ouvir eles. Tanto é que, vamos dar auxílio moradia, vamos ver a questão da auxílio moradia, isso, aquilo. Não, eles não queriam. Vamos dar para um grupo tal. Não, eles não queriam. A fala era igual de todos lá. Nós só saímos juntos, a gente quer ficar junto. E aí acho que esse elemento identitário, né? A gente quer sair. Tanto é que falou assim: só sai a hora que sai todo mundo. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu fiquei assim, gente, como que a gente aprende 40 anos aí, igual o Rodrigão aí? Você está aprendendo, então a gente está aprendendo algo diferente. É bem interessante isso. Não, bom demais. E, doutor, infelizmente, temos que chegar ao fim. E qual é a mensagem que o senhor pode deixar para os nossos acadêmicos do curso de Direito da UCDB? Gente, façam estágio na Defensoria da União, na Defensoria Pública do Estado, instituições que trabalham com direito. É importante a prática, a teoria junto à prática. Porque, infelizmente, quem não faz a prática vai sofrer muito depois no mercado de trabalho. E, assim, a nossa área é mexer com pessoas, então a gente tem que ouvir mais. E aí a gente vai começar a entender e simpatizar com nossos clientes, nossos assistidos e tudo mais. E, doutor, para quem quiser acompanhar mais o seu dia a dia, tem algum site, uma rede social que possa seguir? Hoje tem uma rede social pessoal que é minha, é Defensor Silvio Grotto, vai me achar lá e vai ver as loucuras do dia a dia de um defensor. E antes de encerrar, eu queria dizer um negócio que eu ouvi no programa Ana Maria Braga, que eu acho que é uma frase que tem que trazer para nós. Quando a gente vai falar com o nosso cliente, com o nosso assistido, a gente tem que tratar como se estivesse tratando a nossa avó. Sim. A conversa tem que ser como se estivesse conversando com a nossa avó, aquela que não estudou e tudo mais, porque a fala tem que ser mais acessível. Então, assim, eu acho que nós, profissionais de direito, precisamos ser mais simples. Eu acho que o direito tem que ser mais acessível, mais simples. Eu acho que é o próximo passo que nós, da área acadêmica, nós do direito, temos que chegar, para chegar acesso para todo mundo entender o que é justiça, né? Com certeza. Perfeito. Pessoal, eu agradeço a quem está até agora nos assistindo. E se você quiser, na verdade quiser não, segue no Instagram, curte e compartilha, porque temos que mandar essa notícia da Defensoria Pública não só para os acadêmicos de direito do curso da CDB, mas para todos aqui em Mato Grosso do Sul. É isso aí. No Instagram a gente está no perfil @direito.cdb, que também é o nosso perfil no YouTube, onde você consegue assistir esse episódio na íntegra. Também estamos disponíveis no Spotify em vídeo e nas principais plataformas de streaming. Sucesso total. Obrigado, doutor. Doutor, muito obrigado aí. É só convidar, a gente está aí. Valeu, pessoal. Obrigado.